Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a este vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sininho com todas as notificações, porque aqui você encontra as notícias das principais necessidades, pendências, das principais demandas, aquilo que propomos também e aquilo que já fizemos nos bairros Alto da Boa Vista, Vila Sion e região. E alguns moradores do bairro Santo Antônio que utilizam transporte público coletivo entraram em contato comigo para vir expor uma situação de precariedade e um descaso total com os usuários. Infelizmente, eu estou no ponto da Avenida Paulista ou da Avenida Lauro Dias de Sá, que literalmente não há não há 5, não há 10, mas durante toda uma vida esse ponto de ônibus está abandonado pela prefeitura. Como vocês podem ver, nós temos o abrigo do ponto de ônibus, entretanto, ele está literalmente dentro de um matagal. Olha só, dentro de um buraco, literalmente repleto de mato. Isso aqui é um descaso total com todos os usuários, sem falar nas outras condições em relação ao horário do coletivo, a condição dos carros, infelizmente também tem deixado muito a desejar. E a principal queixa de todos os usuários é o aumento constante das passagens, mas nenhum investimento em forma de retorno positivo é dado a todos aqueles que utilizam o transporte coletivo. Um tempo atrás eu entrei em contato com a Mocbus e com a prefeitura para solicitar uma mudança de um ponto de ônibus, até mesmo com a MC Trans, caso fosse necessário mudar a sinalização de trânsito. E a Mocbus informou que a ideia, embora fosse válida, não poderia acontecer, não poderia realizar essa mudança, porque o ponto de ônibus iria ficar simplesmente na terra. Bom, infelizmente nós vemos que a condição que os usuários do ponto de ônibus aqui do Santo Antônio, infelizmente a Mocbus não se atentou muito para a situação que eles estão enfrentando. Mas nós estamos aqui para chamar a atenção da prefeitura, chamar a atenção da Mocbus e de todos os demais órgãos responsáveis para dar uma atenção exclusiva para esses moradores. A maioria dos usuários vendo a impossibilidade... Dá um alô aí, César! Alguns passageiros aguardam o coletivo ali, olha, na esquina, porque aqui não tem qualquer condição de receber os usuários. O artigo 5º, inciso 2º da Lei 4.737 de 2012 assegura que todos os abrigos dos pontos de ônibus, eles precisam ter padrões de conforto, de segurança e de higiene. Bom, infelizmente essa lei não está sendo cumprida, principalmente aqui no ponto de ônibus do bairro Santo Antônio. O artigo 6º, inciso 3, diz que a prefeitura ela deve promover melhorias na infraestrutura para a segurança e acessibilidade de todos os usuários do transporte público coletivo. Vamos supor que um cadeirante, uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, precise usar esse ponto de ônibus aqui. Qual a acessibilidade, qual condição de segurança nós encontramos aqui? Vou aproveitar e comentar sobre aquele ponto de ônibus que foi retirado na Avenida Paulista do bairro Alto da Boa Vista. A pedido de um parlamentar, o ponto de ônibus foi retirado, alegando uma substituição imediata. Bom, há exatos 1 ano e 3 meses, os moradores do Alto da Boa Vista precisam enfrentar situações de calor, exposição ao sol, exposição a dias chuvosos, porque o ponto de ônibus ainda não foi instalado. Mas a norma brasileira de acessibilidade 9050, ela enfatiza que todos os requisitos de acessibilidade devem estar presentes nos pontos de ônibus, inclusive os abrigos. Mas essa não é a pior parte não. A pior parte é que nós não estamos vendo nenhum dos vereadores, inclusive esse parlamentar, que solicitou essa retirada do ponto de ônibus, fazendo essa cobrança, essa fiscalização para que essa lei, essa norma seja cumprida. E nós queremos saber também se existe algum programa de instalação de novos abrigos de pontos de ônibus da prefeitura, se existe alguma concessão entre a prefeitura, a MC Trans, a Mocbus, para que esses pontos de ônibus sejam instalados. Então é isso aí, pessoal. Aqui precisa ter um piso, precisa ter uma limpeza e precisa de iluminação adequada. Os vereadores eles precisam fazer essa cobrança, que não tem como o prefeito está em todos os lugares da cidade, não. Tem os vereadores pra isso. Exatamente, os vereadores eles precisam vir. Ó. Pessoal, eu estou aqui com o seu João, ele é usuário do transporte público coletivo e ele mencionou comigo algo importante e triste ao mesmo tempo. Ali do outro lado, que é outro ponto de parada do ônibus, o que acontece, seu João, quando ele para lá? O
Não, tem que descer tudo dentro do mato. Descer dentro do mato porque não tem um local adequado, né? Não tem local de desembarque. Do ônibus encostar. Exatamente. Dentro do mato. E olha só a situação do mato, pessoal. Infelizmente, essa aqui é a condição dos usuários do coletivo, transporte coletivo urbano, que os moradores aqui do Santo Antônio estão enfrentando. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma pergunta em aberto para todos os moradores, para a prefeitura, os vereadores, a Malquibus e os demais órgãos responsáveis. Se um deficiente físico, um cadeirante ou alguém que tenha mobilidade reduzida precisar utilizar esse ponto, o que realmente precisa, onde eles precisarão aguardar o coletivo? Dentro do buraco ou na avenida?